Hoje, esse assunto do dízimo se tornou muito complicado, infelizmente, por causa dos maus exemplos. Porque suponhamos que, sei lá, um ator de Hollywood aí, o paparazzo vê aquele ator ali saindo de um motel com uma garota de programa. Vai ser apenas uma fofoca e mais nada. Mas se for um pastor, um líder religioso, o estrago é muito grande, tá certo? O estrago é muito grande. As pessoas estão esperando algo mais de nós. Sim. E quando tem um escândalo no mundo religioso, escândalo dito em nome de Deus, o estrago é muito grande. E como infelizmente alguns líderes se apropriam do dízimo para enriquecer, enriquecimento ilícito e tudo mais, muitas pessoas ficam com o pé atrás. Mas vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia estabelece o seguinte: pela versão bíblica, o dízimo é algo que você dá ou doa. É algo que você devolve. Quando Deus colocou ali Abraão, por exemplo, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque, que ele reconheceu como um sacerdote de Deus. Então a gente vê que é uma prática que já havia antes de Moisés. Sim. E na época que as 12 tribos foram colocadas ali em Israel, Deus fez uma coisa interessante. O plano de Deus era que o povo não tivesse rei, nem líder, a não ser o próprio Deus. Então Deus colocou o seguinte: a capital de vocês será onde estiver o meu santuário. E o santuário deve funcionar continuamente para lembrar as 12 tribos quem eles são, a quem eles pertencem, qual é o Deus de Israel e o significado mais bonito, que era o evangelho em símbolos. Agora, como é que esse santuário deveria funcionar? Ele deveria funcionar com pessoas que se dedicassem 24 horas para aquilo. Agora, levando em consideração que era uma população agrícola, você tem que plantar e colher, isso toma muito tempo. Então Deus decidiu o seguinte: a tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Aharon, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário, para a manutenção daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais, ou em forma de animais, ou em forma de ciclos de prata. Então as pessoas deveriam levar para manutenção. E os da tribo de Levi, para não se enriquecerem, eram os únicos que não tiveram uma terra para eles. Eles viviam sustentados dos dízimos que os outros davam. Com o passar do tempo, na época de Malaquias, Deus advertiu ao povo: vocês me roubam. E vocês perguntam: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele fala: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo que eles estavam reconstruindo. O templo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Aí, quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Tanto é que o dízimo continua que Paulo fala o seguinte: eu tenho o direito de viver do dízimo. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou: olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas. Fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então, elencando, qual seria o fator básico para o dízimo? Pagar a líderes, pastores, missionários, ajudar pessoas que estão na janela 1040. E as igrejas também podem pegar esse dinheiro do dízimo que elas recebem e transformar isso numa caridade institucional, por exemplo. As escolas adventistas, elas não têm o preço da mensalidade que custaria normalmente, porque uma parte dos gastos de uma escola, do UNASP, por exemplo, onde eu estudo, são subsidiadas pelo dízimo. Por exemplo, os professores de teologia, para que a mensalidade dos alunos fique mais barata. Você está entendendo? Porque na conta não fecha, só com a mensalidade não fecha. Estou falando com conhecimento de causa. Então ajuda. E nesse aspecto, por exemplo, eu, Rodrigo, eu prego em muitas igrejas. E muitas vezes os irmãos perguntam assim: quanto que é o seu sermão? Eu não cobro.
A única coisa que eu peço para ir pregar lá é a passagem de avião, se for um lugar longe, ou a gasolina do carro, se for um lugar que dá para ir de carro, e um hotel para ficar, para você ter um pouco de privacidade. Mas eu não cobro. Às vezes, ao caso de algum lugar ou outro, alguma igreja dá uma camisa de presente, alguma coisa assim, mas não faz parte de um... Eu sou proibido até pela igreja de cobrar. Mas e daí como que você vive? Como você aí paga que é o as suas interessante. coisas? Sim, esse no formato adventista, mas há outros formatos, tá? Sim. O dízimo não fica na igreja local. O dízimo daqueles irmãozinhos simples ali, não fica ali. Ele vem para uma associação. Sim. As associações são regionais. Então tem a Associação Mineira Central, a Associação Paulista Leste, Paulista do Sul, etc. Os dízimos vão para essa associação. A associação recebe o dízimo da igreja de Jegue de Dentro, da igreja de Bode de Fora, e recebe o dízimo também daquela igreja, por exemplo, do Leblon, no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem médicos, tem empresários, tem pessoas com mais condição financeira. Todos esses dízimos vão para lá. E ele é redistribuído para todo o trabalho da igreja de maneira geral, de modo que, eu vou falar aqui não por arrogância, só para o pessoal entender, eu tenho 2 doutorados, 2 faculdades, um mestrado e um pós-doutorado, mas o meu salário não é maior do que o salário de um pastor que está trabalhando lá no interior do Tocantins. Talvez um dos mais polêmicos assuntos acerca da Bíblia nos dias de hoje é sobre a questão do dízimo. Dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, recebemos e entregamos a 10ª parte a Deus na sua casa. Tem muita gente hoje até fazendo tese de doutorado contra o dízimo. Outros pegam os excessos daqueles que não têm compromisso com a ética cristã e fazem das ofertas e dos dízimos entregues na igreja uma fonte de enriquecimento pessoal para se oporem à prática do dízimo. Então eu gostaria de tratar dessa matéria com você. Primeiramente, discordando frontalmente dos camelôs da fé, dos aproveitadores, daqueles que usam técnicas e métodos nada republicanos, nada bíblicos, para auferirem vantagens financeiras, usando as coisas espirituais como um produto para se enriquecerem, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, o púlpito num balcão de comércio, os crentes em consumidores, objetivando lucro. Pessoas que usam de mecanismos místicos e sincréticos para arrecadar dinheiro, para encher o bolso dos líderes que se transformam em grandes investidores, explorando a fé dos incautos. Nós somos certamente, as Escrituras certamente, reprovam essa prática. Por outro lado, existem aqueles que querem encontrar justificativas para não serem dizimistas. E alguns dizem assim, bom, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Eu estou debaixo da graça. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, não é verdade que o dízimo é só da lei. A Escritura, de forma muito clara, nos informa em Gênesis capítulo 14, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei, sacerdote de Salém. E Abraão está aqui 400 anos antes da lei ser dada por Moisés. Portanto, limitar a prática do dízimo à lei não é uma afirmação consistente à luz das Escrituras. Mateus 23, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está aqui combatendo o dízimo, ao contrário. Ele está combatendo uma prática equivocada dos fariseus que faziam do dízimo uma espécie de amuleto espiritual, dizendo, se você é dizimista, então o resto está tudo bem.
Se eu estou desobrigado de entregar o dízimo porque é da lei, eu estaria também desobrigado de praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque também são da lei. Jesus então fecha o assunto dizendo, devias fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos. Então Jesus não está combatendo, mas está referendando a prática do dízimo. Que dízimo nunca foi e jamais será sobra. O que a Bíblia ensina é que os dízimos são primícia. Está lá em Provérbios 3,9. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão de vinho os teus lagares e de frutos os teus celeiros. Ou seja, Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícia. Eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Ok. Preste atenção. Dízimo é dívida. Quando eu retenho dízimo, diz o texto bíblico, eu estou roubando de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter o que não é nosso é roubo. Eu não posso omitir a entrega do dízimo no argumento de que eu estou dando uma oferta. Primeiro eu pago a dívida e depois eu faço a oferta. A pessoa diz o seguinte, olha, eu não sou dizimista porque eu acho que a igreja não administra bem. Então eu administro o meu dízimo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, o seu papel é entregar na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Deus é o Deus da provisão. E hoje nós não temos apenas o sustento pastoral, o sustento dos missionários, mas nós temos também construção de templos, construção de creches, construção de orfanatos. Nós temos hoje uma robusta obra social a ser feita, nós temos missionários a serem enviados, nós temos a manutenção da casa de Deus. E Deus não é Deus que precisa ficar com pires na mão, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas requer do seu povo fidelidade na entrega dos dízimos, porque é desta maneira que Deus, de forma honrada, supre as necessidades da sua casa. Eu vou falar de um assunto que muito pastor não gosta de falar, ou porque não crê. Pastor não crê? Oh, meu irmão, a palavra de Deus só funciona onde a gente acredita, onde a gente crê. Por que damos dízimos e ofertas? Eu quero responder isso para você. Porque não basta eu chegar aqui e dizer que você tem que dar dízimo e oferta. Por quê? Vou ler 2 textos da Bíblia. Mateus, capítulo 22 e versículo de número 21. Pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou essas palavras no templo. Jesus está dizendo, dai a César os tributos que são devidos e dai a Deus o dízimo e a oferta. É isso que Jesus está falando. E eu quero também ler Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então vamos à pergunta, para que eu possa começar a responder a você. Por que nós devemos dar dízimos e ofertas? Número 1, um ato de honra, fé e obediência a Deus. Você honra porque você só honra quem você reconhece. Se você reconhece que Ele é Deus, você o obedece. E se você reconhece que Ele é Deus e o honra, é porque você crê. Essas coisas estão linkadas, você não separa. Oferecemos dízimos e ofertas porque esse é um ato de honra, de fé e de obediência. Agora escute isso aqui. Existe, lamentavelmente, em muitos lugares, uma inversão de valores. Estão fazendo do propósito o resultado e do resultado o propósito. O que é isso, pastor? Qual é o propósito de dízimos e ofertas? Honrar a Deus. Esse aqui é o propósito. Qual é o resultado? Eu vou encher os teus celeiros
e transbordar os teus lagares. Mas tem muito lugar por aí que inverte. Qual é o propósito? Encher meu celeiro e transbordar meu lagar. Então eu dou dízimo e oferta porque primeiro Deus vai me abençoar. Não. O propósito de você dar dízimos e ofertas é porque você está honrando a Deus. É esse o entendimento que você tem que ter. Terceiro, meus dízimos e ofertas demonstram quem é o meu Deus. Porque Jesus não falou em Mateus 6,24 que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamão, isso é, a Deus e ao dinheiro. Jesus dá ao dinheiro um status de Deus. Então, quando você oferta e quando você dizima, você está dizendo quem verdadeiramente é o Deus da sua vida. O dinheiro, os bens são ferramentas, são bênçãos, mas não é o nosso Deus. Em quarto lugar, toda a história da humanidade, a adoração a Deus, sempre foi feita em entregar a Deus uma dádiva, em reconhecimento à sua soberania. E é tão interessante que eu vou dizer para você, na Bíblia, antes da lei, não tem obrigação de ofertar. Não tem determinação de ofertar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 8, que Noé, quando saiu da arca, ofereceu oferta ao Senhor. Deus não mandou ele oferecer, ele ofereceu. Em Gênesis 14, 20, Abraão deu dízimo de tudo. Não tem determinação para ele fazer isso. Não há essa determinação. Em Gênesis 28, 22, Jacó faz um voto de dar dízimo de tudo, porque era uma expressão de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida deles. Agora você vem para a lei, aí já passa a ser obediência, determinação. Interessante. Texto principal de Malaquias 3, 8 a 10. Porventura roubará o homem a Deus? E vocês me dizem, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos der uma bênção que adivinha a maior abastança. Então, na lei já tem uma ordenança, e agora segura aí, crente, segura aí, povo de Jeová. Na graça também é ordem, é obediência. Olha que coisa interessante. Antes da lei era simplesmente um ato normal que Deus não pediu nada. Mas quando você vai na lei e na graça, a história muda. Volto para o texto de Jesus. Mas um texto não pode ser regra. Isso é o princípio da hermenêutica bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Para que haja uma doutrina no Novo Testamento, você tem que ter mais de um texto. Então, Jesus fala, e o que Jesus fala também está na ordem do absoluto, não precisa de contexto. Mas mesmo assim, vamos ver. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, já disse para você, ele estava falando de dízimos e oferta, mas não para por aí. Em Mateus 23, 23, o capítulo dos fariseus, Jesus dá uma lambada nos fariseus, chamando eles de hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, as ervas medicinais, que Deus não pedia o dízimo, e esquecem as coisas mais importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Agora Jesus vai dar a sentença: devias fazer essas coisas, isso é, juízo, misericórdia e fé, e não desprezar aquelas. Que é aquelas? O dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 8, tem mais um texto muito interessante que fala sobre essa questão. Diz assim: aqui, na antiga dispensação, se dá dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, na graça, se dá dízimo àquele que vive para sempre. Então, queridão, com todo respeito, a questão de dízimos e ofertas está em toda a Bíblia, antes da lei, na graça. E quando você vem para a lei e para a graça, que nós estamos na graça, Deus dá uma ordem.
não faz um pedido. Bom, o termo dízimo, seja no singular ou no plural, você vai encontrar 39 vezes na Bíblia. Obviamente, a maioria delas no Antigo Testamento. E há muita controvérsia com respeito, talvez não controvérsia, mas há muitas maneiras de se interpretar esse assunto. Vamos falar talvez das duas principais. Eu acredito que seja um problema grande na cabeça das pessoas que pensam assim: pô, eu vou numa igreja, mas o cara vai mandar eu dar o dízimo, mano. E aquele que diz, vai estar na Bíblia, tem que fazer. A Bíblia nos conta que Abraão, quando voltou de uma guerra, entregou o dízimo do que havia conquistado, né, de Quedorlaomer, para Melquisedeque. Naquela época não tinha lei, não tinha nada dizendo que era obrigado a entregar, não tinha igreja. Ele encontrou um sacerdote do Deus Altíssimo e deu a 10ª parte do que ele havia conquistado. Depois Jacó, um pouco mais à frente, o seu neto, acabou fazendo um voto com Deus quando ele fugia do seu irmão, né, Esaú, e disse: olha, está aqui essa coluna que eu erigi e eu digo para o Senhor que o Senhor vai me abençoar e tudo que eu tiver, sempre que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. Depois veio Moisés. E quando veio Moisés, o dízimo foi institucionalizado pela lei. Talvez até pela própria tradição do povo como um todo, ou dos povos daquela época que ofereciam às suas divindades as suas oferendas. Obviamente que o povo escolhido por Deus tinha um outro pressuposto, mas virou lei. Virou lei, e você pega na Bíblia, o livro de Levítico tem lei de oferta para tudo. Sacrifício para o perdão, de pecado voluntário, de pecado involuntário, se a oferta era líquida, se era de cereais, e como o povo deveria entregar, onde ele deveria entregar, quando deveria entregar. Já no livro de Malaquias, você vai encontrar o profeta repreendendo no 1º capítulo os sacerdotes que cuidavam mal daquilo que era entregue e tomavam para si, tipo os filhos de Eli, Hofni e Finéias, que roubavam do dízimo. Você acredita que tinha gente que fazia isso? Misericórdia. E também para o povo que não entregava. O dízimo era a manutenção da tribo levítica, o dízimo era a manutenção do ofício sacerdotal e de tudo que o templo representava, já que o templo era o centro da vida do povo. Ali estava a arca, que representava o próprio Deus, Deus estava ali. Quando veio Jesus, ele trouxe uma outra interpretação, ele completou a interpretação da lei, muito além dos escribas e dos fariseus. E ele disse para os fariseus: olha, vocês entregam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês ferem outros princípios primordiais da lei. Vocês deveriam cumprir isso aqui sem deixar de entregar. E aí vem as interpretações, a primeira delas de quem diz assim: tá vendo? É isso aí. O dízimo existia antes da lei, porque Abraão entregou, Jacó se comprometeu, depois ele virou lei. E se você entrega, você é abençoado. E se você não entrega, você é amaldiçoado. Está lá, o devorador te devora. E depois veio Jesus e disse que a gente deveria dar. Então, nós damos o dízimo sim dos 10%, como está escrito na Bíblia. É uma interpretação. Sabe, nossas diferenças são hermenêuticas. A Bíblia é a mesma. É o óculos que a gente usa para ler, as lentes que fazem com que chegue ao nosso cérebro a imagem é que pode distorcê-la ou não. São diferenças hermenêuticas, a maneira como nós enxergamos as coisas, o ângulo pelo qual nós olhamos. Há uma outra interpretação que pode dizer assim, é uma crítica literária. Bom, Moisés escreveu o Pentateuco e disse que o que o Abraão entregou foi o dízimo, mas quando ele entregou, talvez a gente não sabe se tinha esse nome. Alguém pode dizer que era a mesma tradição oral, mas uma crítica mais ferrenha ao texto pode dizer que quem deu esse nome foi Moisés, que tinha a cabeça da lei quando escreveu sobre Abraão. Alguém pode interpretar também dizendo, olha, Jesus não disse que o dízimo era obrigatório. Ele apenas disse aos fariseus que eles deveriam continuar entregando, mas não deveriam deixar de ter amor e praticar o restante da lei. Afinal de contas, Jesus nunca trouxe obrigação, ele trouxe um novo sentido da lei. Ele trouxe um complemento do significado da lei.
Não dá para encaixar Jesus dizendo que você era obrigado a fazer aquilo. Ele não disse isso para nenhuma das outras coisas da lei. É interessante também perceber uma interpretação que diz, olha, mas Jesus, ele estava no meio, na transição da lei para a graça. A sua morte e sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo disparou a época da graça. Mas naquele momento ele estava bem no meio, ele mesmo ia ao templo nas orações diárias, ele mesmo cumpria a lei, mas ele era o próprio verbo e a própria lei encarnada. Gente, tem muitas maneiras de você olhar esse mesmo assunto. Eu costumo olhar da seguinte forma, e não vou dizer que eu sou único, não vou dizer que eu estou correto, estou dizendo que é do jeito que eu faço. Abraão entregou não por lei, entregou porque achou que ele deveria consagrar em gratidão a Deus algo que Deus havia lhe dado. Muito legal. A lei trouxe como uma regra, como obrigação. E num tempo onde o Espírito não habitava nas pessoas, era muito interessante ver uma lei externa para tentar conduzir e balizar um sentimento interno. Mas isso não significa que o homem deveria entregar só por obrigação, mesmo tendo a lei. Você conhece o texto onde um fariseu e um publicano estão orando no templo e o fariseu diz, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, respeito as tuas leis e não sou como esse publicano. E Deus deveria falar para ele, é verdade, você dá o dízimo, você está abençoado. E o publicano bateu no peito e disse, Senhor, eu sou um pecador, me perdoa. E Jesus disse que quem saiu justificado foi o publicano e não o fariseu que dava o dízimo. É muito importante perceber o Novo Testamento, Paulo dizendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Porque não damos por constrangimento ou por nenhum outro motivo, não por obrigação e nem porque queremos alguma coisa. Eu sou mais tendencioso a não usar a lei. Eu acredito que Jesus disse sim que era importante e que nós deveríamos contribuir. O nome para mim não importa. Mas eu entendo que o pressuposto na cabeça das pessoas, quando você diz a palavra dízimo, ele já tem uma carga de peso veterotestamentário que o nosso evangelicalismo de hoje torna tão forte. Eu tenho como opção não usar essa palavra. Não. Eu não prego o dízimo. Zé, mas e a alíquota? 10%. Dízimo significa 10%. Se você não usa essa palavra, o que você usa então? Bom, eu digo para as pessoas darem as suas contribuições ou fazerem suas ofertas voluntárias. E Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O escritor de Hebreus também diz que a gente deve entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, muito mais do que a 10ª, parece que é a vida inteira. Então você está querendo dizer que as pessoas têm que entregar tudo? Não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a nossa vida pertence a Deus. E quando a tua vida pertence a algo, parece que você não faz contas. O seu amor na lei da liberdade te leva a ter um compromisso de vida. É claro que você tem o seu orçamento e você deve ter uma prática de destinar um valor para isso. E você pode me dizer, eu faço 10%. Eu vou te dizer, faça. Cuidado para você não fazer disso uma regrinha e achar que é por isso que você é abençoado. Não é. Todo sacrifício no Antigo Testamento prefigura o sacrifício de Cristo. Eu não sou mais abençoado pelo dinheiro que eu entrego, mas pelo que Ele fez na cruz por mim. Aliás, eu não entrego para que Ele me faça algo. Eu entrego em amor e gratidão pelo que Ele já fez por mim. Não, eu não entrego por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele fez. E você? Qual sua opinião a respeito desse tema? Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. Até logo, pessoal!